Hi, Sean Kidney again. Olá, Sean Kidney novamente. Eu estou aqui para dar as boas-vindas ao meu grande amigo John Morton, que tem um título fabuloso. Ele é assessor da secretária do Tesouro norte-americana. E a gente vai saber o que significa do John, mas ele também vai nos dizer, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos dentro do Tesouro e tudo mais. Enfim, vai poder nos contar pelo menos as coisas que ele pode, né? Obviamente, compartilhar. John, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Sean, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, temos mais ou menos 3.000 pessoas assistindo a gente mundo afora e cada um vai mandar as perguntas deles agora, porque o grande mistério é o quê? O que nós vamos ver, né, do Tesouro norte-americano e o governo norte-americano após dos grandes compromissos, né, feitos pela administração do Biden, né, as metas até 2050, e eu sei que também estão focados muito em 2030, que é tudo muito importante, né, dentro do contexto do IPCC. E qual que é o papel do Tesouro, né, para dar apoio, né, enfim, seu trabalho de apoio à secretária, claro. O Tesouro desempenha um papel muito importante, mas o que é importante é que, sei lá, de 9 meses atrás, um ano atrás, é muito importante que a gente pode ter essa conversa e falar sobre as grandes coisas que essa administração está fazendo no âmbito federal, né, que o Tesouro está fazendo nacionalmente. Vamos então começar, né, com a parte abrangente, que é essa administração está priorizando a mudança do clima mais do que qualquer outra antes. Tá? Eu trabalhei no governo do Obama e a mudança de clima era uma prioridade, mas não era tão alta como hoje agora. Então, a boa notícia aqui é que em todo o governo estamos realmente priorizando ações na mudança do clima domesticamente, internacionalmente, e a minha posição no Tesouro é nova, tá? Que indica realmente o nível de seriedade que o Tesouro está levando, né? E, bom, o meu trabalho é ajudar a coordenar, gerenciar e elevar a mudança do clima e ações relacionadas ao clima do Tesouro para chegar no nível do secretariado, né? Para que a gente realmente consiga suprir a escala do desafio, como também da oportunidade econômica que a gente está embutida na transição para uma economia de baixo carbono e de emissão zero. E é por isso que o Tesouro, nesse momento, é um lugar muito legal para a gente trabalhar na mudança do clima, porque o Tesouro supervisiona e tem várias equities, autoridades, políticas tributárias, políticas orçamentárias e também questões regulatórias de supervisão, né? E somos a voz do governo norte-americano nas instituições financeiras internacionais, como também bancos de desenvolvimento multilateral, então realmente temos um papel muito importante. Então, com todas essas questões, né, tributos, regulatório, relações internacionais, política de desenvolvimento internacional, o Tesouro está ativamente trabalhando na mudança do clima. Agora, se eu puder falar sobre esse objetivo abrangente das atividades climáticas do Tesouro, como colocada pela secretária, implementado por mim e um grupo pequeno que temos, né, no Tesouro. A gente tem uma equipe de todas as divisões lá dentro, mas aqui a ideia é poder permitir a transição para uma economia de emissão zero. Então, quando a gente pensa nas prioridades climáticas que temos, é como que podemos acelerar a transição para a redução de 50% das nossas emissões até 2030 e, claro, numa economia de emissão zero até 2050. Isso envolve informar os participantes do mercado melhor sobre os riscos climáticos, guiando esses participantes do mercado com relação às melhores práticas em estabelecer metas, estratégias, métricas relacionado a investimentos climáticos, incentivar, né, a participação nesse mercado, retirando subsídios de combustível fóssil e mobilizar as finanças para essa transição. Muitos dos trabalhos que estamos fazendo é sobre como que utilizamos o financiamento público para mobilizar
um maior volume ainda de financiamento privado para que nós possamos atingir essas metas. E no Tesouro a gente vê o nosso trabalho como ajudar a impactar os fluxos financeiros do mercado privado financeiro para apoiar, né, essa meta de emissão zero até 2050, e é realmente algo extremamente entusiasmante de trabalhar, e eu gostaria de dizer que isso é música para os nossos ouvidos, tá? E claro, né, as etapas tomadas pelo Biden até agora, né, o governo do Biden tem sido fantástico para ver que estão realmente sérios, né, para lidar com essas metas, desafios que estamos enfrentando dentro da nossa sociedade. Mas você falou algumas coisas, você falou sobre mobilizar capital, que é uma das coisas, né, que faz parte dessa nossa conferência aqui. E aí eu te pergunto, fale para nós de coisas que podem ser feitas, como que isso pode ser feito, qual que é o papel dos investidores privados, mercados, como que você vê isso? Bom, eu vou começar aqui de uma observação que eu tive quando eu voltei para o mercado depois de um tempo fora dele. Eu acho que o êxito de governos anteriores, tá? Como o governo do Obama, como também outros países da OCDE e países do G7 na mudança do clima e as finanças climáticas há 10 anos, foi aumento de orçamentos públicos para o clima. Eu acho que o sucesso dessa rodada de liderança de países desenvolvidos precisa ser julgado com base em o quanto que tivemos de impacto e direcionamos os mercados privados para posições de investimentos mais verdes. A gente sabe já há muito tempo que financiamento público não é o suficiente para lidar com o problema, e agora o que a gente tem são, né, esses pontos, características econômicas, na verdade, que estão sugerindo que faz todo sentido de não investir, né, nos ativos marrons, né, os ativos convencionais, pois faz aquele sentido, né, quando a gente se ajusta pelo risco de investir em ativos verdes. E eu acho que é fundamental na diferença onde estamos aqui com relação a onde estávamos há 5, 6 anos, pois hoje há uma visão que, né, a inovação e, digamos assim, os empregos de inovação no futuro estão em setores e soluções verdes e limpas, e a gente declara isso como uma questão de princípio e de esperança. E nesse momento estamos vendo isso ocorrer todos os dias na nossa economia. Então, a gente tem, né, esses ventos econômicos que estão nos levando na direção correta, com estímulos fiscais por meio de pacotes que estão sendo implementados pelo nosso governo, que a gente consegue ver, né? Então, a gente consegue fornecer incentivos fortes, não só com bilhões de dólares, mas de dezenas, centenas de bilhões de dólares para poder acelerar a transição para uma economia de bicicleta. Isso é muito importante. Eu ouvi uma estatística ontem, eu não consegui verificar, tá, para ver se é verdade antes dessa nossa conversa hoje, mas a gente está falando de mais ou menos até 50% dos investidores institucionais, ou seja, ativos sob gestão, têm algum tipo de comprometimento de emissão zero relacionado à gestão, né, do seu pool de ativos, que é um lugar completamente diferente do que onde estávamos há 2, 3 anos, mas a pergunta agora é como que esses são empregados, quão efetivo eles são, né? Questões de diretrizes, taxonomia, tudo isso ainda precisa ser trabalhado, mas agora pelo menos temos os compromissos sendo feitos que vai impulsionar, né, toda essa transição de uma forma mais acelerada. Sim, as mudanças foram grandes, né? Ontem me disseram que a dívida rotulada como a ESG saiu de 6% há 2 anos para 22% hoje na Europa. Agora, que meus amigos, né, investidores da Fidelity e outros falaram que os Estados Unidos está indo nessa direção rapidamente. Então, é bem legal, né, ver isso. E eu fico pensando sobre as oportunidades. Isso é um ponto crítico sobre tudo isso. E, na verdade, é se assegurar que o que vai mudar é o que a gente vai conectar-se com essas oportunidades de capital para capital privado, mas, por exemplo, para os cidadãos também, né? Estamos falando de empregos, pois a transição pode ser feita se a gente tiver uma gestão boa
água dela para que beneficie a todos, né? Isso é crítico. E, bom, vocês nos Estados Unidos, vocês estão realmente mergulhando, né, numa transição agora que é sobre a infraestrutura. Vocês conseguiram realmente conseguir, né, uma lei de infraestrutura aprovada agora, né, na Casa Branca, enfim, no Congresso, e parece que é aquele grande boom que a gente estava esperando, né, e precisando, né, dessa infraestrutura verde, pelo menos, com esse projeto de lei, o que a administração tem falado, e como que a gente pode utilizar essas ferramentas públicas, ficar um pouquinho complexo aqui, para a gente poder mobilizar, né, o capital para ajudar isso. Por exemplo, a gente tem, sei lá, US$ 1 trilhão, e essa lei isso, mas, por exemplo, quando a gente precisa de dezenas de trilhões, como é que você vê tudo isso? Bom, como você mesmo sabe da sua área de trabalho durante esses anos todos, os mercados, eles se movimentam de forma incremental, mas também seguem, né, aquela mentalidade de rebanho. E eu acho que uma das coisas mais significativas que nós podemos fazer, tá, dentro de um governo, dessa administração, é deixar bem claro que não é só a direção de um movimento, é aquele que estamos discutindo aqui, né, que é em direção à emissão zero. Não, naquela emissão verde não tem volta mais, tá? Então, quando os mercados financeiros entendam e internalizem esse reconhecimento, as coisas mudam rapidamente. Até o que? Nos últimos 3 dias, nós tivemos várias conversas com instituições públicas bem grandes, tá? Instituições financeiras que essencialmente estão nos pedindo para fazer esse ponto, né? Para realmente explicar, olha só, não tem volta, porque eu diria que os últimos pontos de resistência nessas organizações, né, pontos internos de resistência estão se segurando ali, mas a gente está de 2 decisões, de 2 reuniões para tomarmos compromissos extremamente importantes, não só agora, mas para a carteira que nós temos no futuro. Portanto, eu acho que uma das coisas que não podemos fracassar em fazer é continuar a redeclarar o nível de comprometimento que nós temos com essa transição. E eu acho que essa lei, né, esse projeto de lei da infraestrutura é um bom sinal. E eu consigo sentir isso, por exemplo, né, com medidas de criação de empregos que vai alavancar a economia, movimentando ela, fazendo com que ela se avance, usando o dinheiro, digamos, volumes financeiros modestos de fundos públicos. E eu diria que o nosso trabalho é, mais uma vez, fornecer esse sinal, né, digamos assim, oferecer essa certeza até onde nós conseguimos, né? E uma das formas que a gente pode fazer isso, eu diria que essa é, de repente, a maior notícia que nós temos nesse mercado de finanças climáticas, pelo menos nos Estados Unidos, eu diria que é a entrega, a apresentação do relatório do Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira para o presidente, tá? Que vai ser feito por meio de um decreto que ele emitiu esse ano, e o FSOC, que é esse conselho, né, é um conselho presidido pela secretária Yellen, que tem os 15 reguladores independentes como os outros membros. Então a gente tem, né, todas aquelas autoridades reguladoras que nós temos nos Estados Unidos, e o que ocorre é que enquanto o Tesouro não é um regulador, tá? Nós não temos esse tipo de autoridade, a gente não dita ao regulador independente o que ele tem que fazer, mas a gente consegue ajudar a desenvolver agendas para as reuniões do Conselho, e a primeira reunião em abril que a secretária participou foi sobre a mudança do clima. Então, em outubro, o relatório será publicado do Conselho com um conjunto de recomendações para o presidente sobre dados, divulgação e risco financeiro relacionado ao clima, e isso eu espero realmente que será seguido por todos que estão aqui online conosco. Por quê? Porque eu acredito que isso vai indicar um caminho a ser seguido para avançarmos, e isso vai nos dar alguns sinais fortes de onde as reguladoras, né, as agências reguladoras dos Estados Unidos estão indo, digamos assim, especialmente com dados climáticos. Isso é realmente muito importante. Notícias muito interessantes. Ó, ouvintes, vocês ouviram aqui,
provavelmente não só aqui, mas isso aqui realmente é uma parte crítica para o desenvolvimento do que vai acontecer nos Estados Unidos nos próximos meses. Temos muitos investidores, tá, John, aqui conosco, e eu acho que eles estão prestando muita atenção aqui nos nossos comentários. Eu gostaria agora de falar de uma outra questão, que são os dados, né, que está relacionada à infraestrutura, cobertura, etc. Mas nós temos, né, a Fannie Mae, por exemplo, que tem dificuldade de arrumar dados sobre qual edifício é verde, qual infraestrutura pode se qualificar e qual é o tipo de ativo, etc. E o que você pode dizer? A pergunta deles é, olha só, nós temos muitos repositórios de dados por aí, né, nos Estados Unidos, digamos, mas você mencionou que tem até uma agenda, e eu me pergunto aqui, né, temos essa agenda relacionada à infraestrutura, bom, eu diria que a pergunta que a gente recebe direto, por exemplo, de instituições financeiras, né, aquela chamada que é sempre assim, olha só, a gente está aplicando, né, esse foco da administração de mudança do clima. Isso é bom de começar, né, quando eu atendo o telefone, então muito bom, isso é muito legal. E olha só, a gente fala, olha só, tem uma variedade de métricas, dados e padrões que estão por aí, digamos assim, e teríamos um benefício se tivéssemos uma coerência um pouco mais central, com uma interoperabilidade no mínimo, e claro, ainda melhor, né, se a gente conseguisse atingir a harmonização. Eu concordo com eles, estou do lado deles. Eu acho que todos estamos, né? E estamos, na verdade, na fase de um mercado se desenvolvendo agora, onde isso de fato é necessário. E, francamente, entre nós e os outros 3.000 aqui na nossa conferência aqui, estamos tentando determinar a melhor forma de realmente envolver nessa conversa, porque, obviamente, não é nenhuma surpresa para você, mas não vamos estar numa posição de poder fazer, digamos assim, né, uma abordagem estilo europeia, de cima para baixo da taxonomia, mas reconhecemos a necessidade, como também a barreira que a proliferação de dados e a falta de harmonização cria para permitir os tipos de fluxos financeiros que precisamos para poder mobilizar e chegar na emissão zero. Agora, no caminho para a emissão zero, nós temos, obviamente, essa questão de dados, que é algo que vamos ter que analisar e trabalhar, e eu acho que isso é, né, um fluxo de trabalho não só dentro do Tesouro, mas também já vimos em outras agências, né, outros ministérios dentro do nosso governo. E nós temos, então, o futuro, nós temos a Aliança, temos o Bloomberg, todo mundo está analisando essa pergunta. E, bom, eu gostaria agora de ir para o outro lado, assim, da conversa. E, bom, isso é um dos grandes temas da nossa conferência, inclusive, né? Esse tema, então, por exemplo, a cúpula. Então, a cúpula viu um grande avanço, eu diria nota 10 para o Departamento de Estado pelo trabalho que eles fizeram com os países para realmente trazer, né, compromissos para a mesa de negociação em 2030. Então, agora nós temos as economias principais do mundo realmente conversando, estando comprometidos com essas metas. A gente pode comentar sobre os detalhes, mas isso, na verdade, é uma mudança muito grande, por exemplo, quando a gente tinha, né, comprometimento zero, e agora é tudo meio que os compromissos eram para 2050, mas agora é tudo meio que a curto prazo, e tudo isso faz parte da agenda, nós vamos discutir isso. Por exemplo, a gente está vendo, né, um aumento de cooperação entre essas economias grandes, já que nós temos tantas outras pressões geopolíticas, por exemplo, para que nós possamos, né, direcionar o mundo, digamos assim. E a hipótese é que a gente consiga ter colaboração, né, em questões climáticas entre a Europa, os Estados Unidos, a China e a Índia. E se esses quatro se alinharem, o resto do mundo vai seguir, né? O Japão também. Nós acreditamos que o resto vai simplesmente seguir. E como que a gente faz isso? Onde que estão as oportunidades? Eu fico curioso em saber o que você pensa sobre isso, quando, né, em relação a todas as outras coisas que estão ocorrendo também. Bom, o clima sempre foi especial, se eu posso usar essa palavra, mas eu diria tem sido ímpar, né? Pois ele é uma questão divisória e também unificadora, pelo menos unificadora no cenário internacional, divisora, pelo menos no âmbito americano. Por exemplo, quando eu trabalhei no governo do Obama, eu passei mais tempo na Índia e na China, trabalhando de forma construtiva, né? Não aqueles releases de imprensa que são publicados só para satisfazer, né, os seus eleitores domésticos, digamos assim. A gente trabalhou muito produtivamente, né, no acordo de Paris, enfim, todos esses acordos
e protocolos, por exemplo. Então, eu acho que entre as grandes economias, e aqui eu não quero declarar demais aqui, mas eu acho que há um espírito colaborativo já embutido que lidera as conversas climáticas, digamos assim. Isso não está sugerindo que a negociação não seja extremamente difícil, né? Eu sei que meus colegas lá na China com certeza falariam isso, mas nós temos nesse momento um trabalho que estamos fazendo com a China para que nós possamos então melhorar, né, os seus próximos NDCs. Realmente tivemos conversas muito difíceis, mas eu acredito, Sean, que a dinâmica que existia há pouco tempo atrás, onde a mudança do clima era visto como uma soma zero, digamos assim, isso está realmente mudando. Isso não é mais o caso. Por exemplo, eu acho que foi em março desse ano, né, antes ali da reunião do G7, um grupo de países se reuniu e concordou montar algo que seria o programa de transição de carvão acelerado, que é o primeiro tipo de programa do seu tipo, tá? É fundo financiado pelos fundos de investimento climáticos, né, do grupo do Banco Mundial, aonde a gente aceleraria essa transição, né, indo embora do carvão. Então, nesses círculos internacionais, sempre tem vamos botar mais dinheiro, fazer geotérmica, eólica, solar, mas até chegarmos a uma forma de realmente criar responsavelmente, né, para que a gente possa realmente fazer, né, tudo isso a gente não vai chegar, né, por exemplo, nessas metas de emissão zero ou as metas de Paris, se a gente não conseguir reunir todo mundo dessa forma. Então, a gente está vendo coalizões novas para lidar com metas novas, descarbonização da indústria, né, fazer aquela troca para a natureza, soluções com base na natureza, finanças adaptadas. Eu diria que há mais inovação e, digamos assim, uma vontade de ver essas próximas metas e ver como que a gente pode chegar nelas do que a gente já viu anteriormente. E a gente viu isso, pelo menos, com a estratégia financeira, climática, que lida com a adaptação, dobramos também o nosso orçamento, climático, coisas que, por exemplo, como desmatamento da Amazônia, etc. E agora também estamos trabalhando com a China num grupo de trabalho de finanças sustentável dentro do contexto da G20. Então temos um diálogo aberto com a China em todas as questões sustentáveis e, na verdade, como que os mercados, né, podem fazer para acelerarmos ainda mais essa transição. E sim, o nosso amigo, né, o Dr. Major, que é da China, ele também está trabalhando, né, na transição de carvão na Mongólia, que nossos amigos ali da Rocky Mountain têm feito dentro dessa agenda comum, por exemplo, na Europa, a gente está lidando com essa questão também, pela Polônia, e para os nossos ouvintes aqui eu tenho que dizer, a gente vai ouvir um pouquinho amanhã, no nosso dia de transição, um pouco sobre um projeto novo na Astúria, utilizando hidrogênio verde que vai envolver o reuso das usinas de carvão que estão utilizando combustível diferente e com isso eles conseguem manter os empregos, tá? Então eles vão mudar o tipo de gás e é isso realmente, né? Esse é o trabalho, é isso que temos que fazer. E eu acho, John, que de repente isso é uma razão para termos esperança, não? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Olha, é difícil estar nesse campo se você não, né, acorda todo dia com esperança. Eu acho que o que é diferente agora é que são duas coisas. Primeiramente, é esses ventos, né, ondas econômicas, devido a toda essa pressão que a gente tem vindo em todas essas tecnologias, não é o suficiente ainda, mas a gente tem tanta tecnologia que agora tornam a solução ou a possibilidade de solucionar, digamos, essa mudança do clima e ativos econômicos não são simplesmente mais um problema, né, para um país, para o investidor, digamos assim. Esse é o número um. Mas, número dois, a pressão dos stakeholders, dos CSOs e das ONGs mundo afora por anos, eu acho que isso pagou-se, digamos assim, né? Valeu a pena criar pressão nos investidores institucionais e fontes de capital e fizeram isso de forma efetiva. E eu diria que, finalmente, quando você tem 55% do PIB global
se comprometendo publicamente a uma meta de emissão zero, você é um investidor institucional pensando no investimento com 20 anos de horizonte, ou você é um fundo de private equity pensando onde eu vou levantar, né, esse fundo novo, e você tem que, sei lá, ter um retorno daqui a 7 anos, você tem que pensar sobre a intensidade de carbono dessa carteira, porque você sabe que o escrutínio, a atenção em cima desse setor que você tem como alvo agora não vai estar mais baixo daqui a 7 anos, vai estar maior. Você sabe que não vai ter uma probabilidade menor que você poderá ter esses ativos de carbono no futuro. Então, acho que todos esses aspectos estão agindo em conjunto para empurrar a gente para uma situação aonde o capital vai ser empregado mesmo sem a harmonização e a interoperabilidade, pois o carbono será empregado de forma mais consciente para atingir essa transição. E eu posso dizer para vocês da comunidade institucional e também nos Estados Unidos, nós temos realmente, né, como a gente viu, né, alguns desses ventos ali dos Estados Unidos, eu acho que essa mudança está ocorrendo. E, claro, o dinheiro está querendo se mexer, digamos assim. Mas o que eles estão procurando? Eles estão procurando, né, os negócios. E é por isso que essa lei da infraestrutura é tão importante, é por isso que é muito importante tudo que a gente discutiu aqui. Mas, John, acabou o nosso tempo. Realmente, muito obrigado por estar conosco hoje. E, bom, como você falou, né, temos 3.000 pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. E realmente tem muito que possa ser feito e, pelo menos, o mundo está se mexendo. A gente consegue visualizar um pouco assim, o cenário para o futuro, mas a gente vê também essa mudança e vamos acelerar as mudanças. E com isso, desejo a você boa sorte. Muito obrigado, Sean. Realmente a oportunidade aqui foi muito boa de estar com você e com todo mundo. Muito obrigado pelo convite.